Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, hoje na saga Minerar até o Fim falaremos da moedinha chamada a Eternity, a Eternidade, no algoritmo Kuckelcycle. A Eternity, traduzindo aí para o português Eternidade, é uma plataforma blockchain focada em transações e contratos inteligentes no sistema Sophia, visando aumentar a escalabilidade e permitir a operação de DEPs, DeFis e DEX. A sua rede também permite contratos fora de cadeia, o que aumenta a privacidade, utilizando o sistema Oráculos. Tudo sem ter um intermediário e sendo auto-arbitrável. O seu projeto foi fundado em 2016 por Władysław Mahalov, nascendo do princípio de uma internet mais justa, de código aberto e criptografado. Quando ela surgiu, ela foi lançada como um token da rede ERC-20, rede do Ethereum, em 27 de novembro de 2017. Mas com o tempo o projeto foi amadurecendo e assim foi criado o seu blockchain próprio. Hoje existem mais de 3 mil desenvolvedores aí ativos utilizando o blockchain da Eternity. O seu protocolo possui 3 componentes principais: os canais de estado, que é utilizado para realizar transações rápidas com proteção de dados, o sistema Oráculos, que está ligado à execução de contratos inteligentes, e um sistema de consenso híbrido, onde a criptomoeda opera no Proof of Stake, prova de participação, para um sistema de governança, que basicamente permite um sistema de votação para integrações e melhorias do protocolo, e o Proof of Work, prova de trabalho, utilizando o algoritmo Kuckelcycle para a inclusão e validação de blocos. É interessante frisar que o algoritmo Kuckelcycle dificulta bastante a operação de ASICs em sua rede, o que mantém ela descentralizada. A Eternity ela pode ser minerada por placas de vídeo e, segundo a Pool2Miners, recomenda que minere ela com placas de vídeo de pelo menos 6 GB de VRAM da NVIDIA, para se ter uma melhor eficiência. Falando em mineração, os parâmetros de overclocks utilizados para a Eternity puxam um pouquinho mais a TDP/Power Limit aí da placa de vídeo, um pouquinho mais do Core Clock, e o Memory Clock, pelo que eu vi, não faz tanta diferença assim. Notem na imagem, por exemplo, que quando usei o overclock mais comumente utilizado para mineração do algoritmo ETHASH com uma RTX 3060, eu consegui alcançar 5.8 hashes por segundo, a um consumo de 127 watts, com a placa a uma temperatura de 45 graus. E quando eu aumentei um pouquinho o Power Limit e deixei o Core Clock e Memory Clock em estoque, subiu o hash rate desempenhado para 7 hashes por segundo. Contudo, nós vimos também que o consumo aumentou para 133 watts e a temperatura da placa para 54 graus. A recompensa de cada bloco minerado aí da Eternity é de atualmente 78.41 a Eternities. Inclusive, vale ressaltar que as taxas de transação dependem diretamente do espaço que as transações ocupam no bloco. Mas, como é uma moeda pequena, as taxas normalmente são bem baixas, O hash rate da rede da Eternity está subindo há alguns dias atrás, Assim como a dificuldade da sua mineração, possivelmente por conta das oscilações aí da rentabilidade, de várias outras moedas. Pessoal, e algumas considerações rápidas. Se você for minerar com placas de vídeo da NVIDIA, eu sugiro utilizar o Gminer na versão 2.94 ou o NBMiner. Se você for minerar com placas de vídeo da AMD, eu já sugiro o LawMiner. Lembrando que cada programa, tem a quantidade de memória compatível das placas de vídeo para estar minerando. Por exemplo, no Gminer, eu consegui minerar com placas de vídeo, por exemplo, de 5 GB de VRAM. Já no LawMiner, não. No LawMiner, o mínimo é 6 GB de VRAM. Esse aqui é o seu site oficial, aeternity.com, para quem quer conhecer mais do projeto, principalmente para quem pretende minerar ou investir, é bom dar uma olhada. É interessante frisar que é uma moeda que ainda está em andamento, seu protocolo está em constante atualização. Como podemos ver, aqui ela está para lançar, por exemplo, as Hyperchains. Inclusive o time da Eternity vem fazendo publicações de tempos em tempos em suas mídias sociais, o que mostra que o projeto não foi largado. Este aqui é o seu white paper, foi publicado aí em 20 de maio de 2020, ele é bem extenso, tem 28 páginas, mas fala bastante do projeto e das suas ambições. Esse aqui é o explorador de blocos, onde temos como saber todas as transações que ocorreram em sua rede, contratos inteligentes e tudo mais. Apesar da Eternity possuir um sistema de criação de wallets própria, eu irei utilizar a Coinex para depositar as criptomoedas mineradas. Na Coinex, o depósito mínimo é de 0.5 a Eternity. Então, quando você for minerar essa moeda, olhe lá na pool de mineração, o pagamento mínimo, para não conflitar com o depósito mínimo aqui da Exchange.
Inclusive, vale destacar que para fazer um swap da Eternity para outra moeda aqui na Coinex, tem que ter no mínimo 50 a Eternity, o que hoje seria em torno aí de 4 USDC. Então, se você quer minerar esta moeda por conta de um pump que ela teve, sugiro que consiga minerar diariamente o mínimo para realizar um trade barra swap dela, porque dessa forma você consegue aproveitar as oscilações da moeda, né? Pois caso você demore muito para acumular um saldo suficiente para trocar ela na exchange, pode acabar que no final não tenha sido tão vantajoso em minerar essa criptomoeda, a não ser que a sua ideia seja apostar no projeto ou holdar. Aqui no CoinMarketCap nós vemos que a Eternity está na posição 454, de acordo com a sua capitalização de mercado, que são 30 milhões de dólares. O valor dela hoje está na casa aqui dos 0,08 cents de dólares, está subindo aqui 1% neste exato momento. O volume transacionado nas últimas 24 horas está na média aqui de 591 mil dólares, né? Caiu 45%, ou seja, caiu bastante aqui nas últimas 24 horas. A quantidade total de A Eternity que pode ser emitida são 536 milhões e hoje nós temos em circulação cerca de 355 milhões e um total supply aí de 401 milhões. Este aqui é o gráfico da nossa criptomoeda. Notem que quando ela foi lançada acima de 3 dólares, né? Depois ela caiu. Em 2017 ela teve um pump, assim como todo o resto do criptomercado. Em 2018 foi acometida pelo inverno cripto, assim como o restante do criptomercado também. Em 2021 ela teve um novo pump, mas nem chegou perto dos pumps anteriores, né? Bateu no máximo aqui 43 cents de dólares. Olha o pump que ela deu, por exemplo, aqui, ó, em 2017/2018, mais de 4 dólares, né? Ela nunca mais voltou a este preço. Hoje está custando em média aqui de 8 cents de dólares, então caiu bastante. Quanto às exchanges que nós podemos operar essa criptomoeda, são muitas. Nós temos aqui, ó, Gate.io, Huobi, Mexe, OKX, Coinex, Pionex, HitBTC, são muitas exchanges aí para estar operando esta criptomoeda. Eu sugiro que você utilize exchanges que tenham confiança e liquidez, para você não ficar com aquela criptomoeda retida, né, na exchange, ou até trocar ela por um valor abaixo, né, do mercado. Então é interessante você operar em uma exchange que seja confiável. Eu estou utilizando a Coinex. Quanto à rentabilidade da mineração, eu setei aqui uma 3060 LHR e notem que a Eternity está estimando uma rentabilidade bruta de 47 cents de dólares por dia e o Ethereum 0,67 cents de dólares por dia, uma diferença de pelo menos 30%. Então hoje, neste exato momento, valeria mais a pena eu minerar o Ethereum e depois trocar por a Eternity, caso eu esteja querendo investir a nível protocolo ou até especular, né, nessa criptomoeda. Aqui no MinerStat conseguimos identificar o hash rate de cada placa de vídeo para esta moeda. É interessante para nós termos uma base, né? Aqui no Minepool Stats temos duas pools onde podemos minerar a Eternity, inclusive apenas hoje, né, 149 mineradores online. Este número, há algumas semanas atrás, estava acima de 800 mineradores. Contudo, acredito que com a baixa do mercado, muitos miners aí devem ter migrado para outras moedas ou até desligado, né, as suas máquinas. Eu irei utilizar a Wallpool ali, né, o Wallpool para a mineração dela, pois a taxa é baixa, 0,9% e tem servidor BR, onde o nosso ping fica bem baixo. No meu caso aqui ficou em torno de 30 a 40 ms. Fora que ela tem uma quebra até que frequente aí de blocos, né, da Eternity. Bom pessoal, agora então nós iremos minerar a Eternity no Windows. Estou no dashboard principal aqui da Wallpool, vou clicar na Eternity, clica aqui em ligação. Notem que a pool da Wallpool tem server BR, né, o que nos deixa com ping bem baixinho. Vou selecionar aqui a região, Brasil no meu caso, né. O minerador que eu irei utilizar será o Gminer. Coloca aqui a carteira, né, de endereço da Eternity, então vou lá na Coinex, vou copiar a carteira, colei, coloca aqui um nome do minerador. E aqui nós já temos, né, o link para download do Gminer e um link também que nos dá uma pré-configuração do minerador, o que facilita bastante, né, para iniciar a nossa mineração. Esse link eu posso tanto copiar, né, toda essa linha de comando ou fazer download do arquivo batch e somente jogar lá na pasta do minerador. Então vamos fazer download aqui do Gminer. Deixa eu abrir ele. Primeira coisa aqui, vamos nos releases aqui do Gminer, somente para vermos a taxa que é paga para estar minerando a Eternity neste minerador. Olha aqui pessoal, uma taxa de 2%, vamos lá em cima, clica aqui ó, nos mais releases, né? Por quê?
Porque se nós olharmos aqui nas últimas versões da Gminer, na versão 2.95 foi retirado o suporte da mineração do algoritmo da Eternity. Ou seja, nós teremos que utilizar a versão 2.94, senão não vai dar certo. Então clica aqui nos assets, vamos fazer download para Windows. Lembrando que às vezes o antivírus ou o navegador bloqueia este download, então você terá que dar as permissões necessárias. Clique em exibir todos, mostrar na pasta, é a versão 2.94, não pode ser uma versão mais atualizada, porque o Gminer removeu aí o suporte da mineração da Eternity, beleza? Então ele vem compactado, vamos extrair. Aqui eu tenho 3 considerações a fazer. A primeira é que o executável do minerador, por vezes, é detectado como vírus ou malware, né, pelo seu antivírus e tira ele da pasta. Então você terá que adicionar este arquivo como exceção para não ter problemas aí durante a mineração. A segunda consideração é que é interessante que este arquivo executável seja operado em seu computador como administrador. Então você vai clicar com direito nele, propriedades, compatibilidade, vai marcar a opção aqui, ó, executar este programa como administrador, aplicar e ok. E a terceira consideração é que tem muito arquivo nessa pasta, né? Então vou fazer um faxinão aqui e deixar apenas os arquivos necessários à mineração. Beleza, deixei o executável e aqui um arquivo bat da Eternity. Então vamos configurar, clica com direito em editar. Vamos voltar lá na pool de mineração, como ele já me dá uma configuração aqui pronta, né? Facilita bastante. Vamos copiar essa configuração, volta lá no editável do minerador e cola, clica em arquivo salvar. Minerador já está configurado. Agora nós temos que realizar os overclocks necessários para a mineração. Eu vou utilizar o MS Afterburner, porém você pode realizar os overclocks aqui diretamente por linha de comando, né, no editável do minerador. Você pode utilizar os programas da própria placa de vídeo, né, para facilitar, ou qualquer outro programa que você julgue necessário. No meu caso eu irei utilizar o MS Afterburner. Parâmetros de overclock aí para a mineração da Eternity. Primeira coisa, essa criptomoeda, o seu algoritmo Cuckoo Cycle, puxa um pouquinho mais o power limit /TDP da placa de vídeo, puxa um pouquinho mais o core clock e o memory clock não faz tanta diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns ajustes na minha RTX 3060. Beleza, overclocks estão prontos. Agora vamos iniciar a mineração. Já carregou aqui, né, o Gminer. Notem que identificou a minha RTX 3060 de 12 GB. Bom, pessoal, já foram compartilhados alguns shares aqui e notem que a minha placa está fazendo 7.09 hashes por segundo a um consumo de 135 watts. E notem também uma oscilação de energia. Normalmente no algoritmo ETHash nós vemos aqui uma linha, né, basicamente linear. Aqui ele tem uma leve oscilação, característica do algoritmo Cuckoo Cycle. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o nosso minerador. Eu vou copiar minha carteira lá na Coinex. Aqui no dashboard principal da pool de mineração, eu vou lá em cima e colo a carteira, né? E clica na lupinha. E notem que o minerador já reportou Madness a Eternity, minerando 100% no modo PPLNS, ou seja, num sistema de pool. Bom, pessoal, agora nós iremos minerar a Eternity no Hive OS. Então vou clicar aqui na Farm, clicar em Wallets. Vamos adicionar a wallet da Eternity, então vamos achar aqui a E, né? Vou copiar a carteira lá da Coinex. Colei, coloco um nome da wallet. Create. A wallet já está adicionada, ou seja, sua carteira já está adicionada. Agora iremos criar um flight sheet para estar minerando aí a Eternity. Então clica aqui em flight sheets. Beleza, aqui em Coin vamos adicionar a Eternity, a wallet será aquela que nós criamos, né? A pool de mineração eu estou utilizando a Wallypoly. Servidor, eu vou utilizar primeiro o servidor brasileiro, depois aqui da Europa, depois da USA, né, como servidores de backup. Lembrando também que aqui nós temos que clicar em PPLNS para estar minerando em sistema de pool, ou seja, onde vou minerar com várias pessoas ao mesmo tempo e depois nós iremos distribuir, né, as recompensas. Não estou minerando no sistema solo. Então, se você vai minerar no sistema pool, tem que clicar na opção PPLNS, beleza? Aplicar. O minerador nós iremos utilizar o Gminer. Clique em Setup Miner Config. Aqui eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, o password. Eu não gosto de deixar, né, sem password ou padrão X. Então coloca qualquer outro password. Aqui vocês têm que colocar, né, o nome do seu worker. Se não colocar nome nenhum, será o nome do worker, né, que você deixa ali no Hive OS. Então eu vou colocar aqui, ó, Madness 1.
Próximo passo será escolher a versão do minerador. O que acontece? A Eternity, ela foi tirada aqui, removida da mineração do Gminer a partir da versão 2.95. Então, se você quer minerar essa criptomoeda no Gminer, você tem que utilizar até a versão 2.94. Isso pelo menos hoje, né? Vai que a moeda aí desalavanca no mercado e acaba sendo incluída novamente no Gminer. Mas, por enquanto, ela não foi incluída. Então, você terá que usar a versão 2.94. Clique em Apple Exchanges. Coloca o nome do Flight Sheet. Create Flight Sheet. Flight Sheet foi criado com sucesso. Agora vamos lá no Worker. Eu estou minerando o Ethereum, né? Notem que minhas placas estão numa temperatura bem baixinha. Na verdade tem duas aqui a 50 graus. Eu vou tentar baixar um pouquinho a temperatura delas. Mas é que hoje está um clima um pouquinho mais quente. Então vou desselecionar este Flight Sheet. Beleza, Flight Sheet foi desselecionado. Agora nós teríamos que realizar os overclocks necessários para a mineração aí da Eternity. Como eu falei, este algoritmo Cuckoo Cycle, ele puxa um pouquinho mais o core clock da placa de vídeo, puxa um pouquinho mais a TDP barra power limit, e o memory clock não faz tanta diferença. Em algumas placas de vídeo, você consegue clicar aqui ó, no velocímetro ao lado dela, clicar em Popular Presets, procurar a moeda Eternity e já terá um overclock aqui pré-definido. Em outras não. No meu caso aqui na minha 2060 não tem e nem na minha 1060 de 5 GB, que ambas vão conseguir minerar aí, né, este algoritmo, beleza? Então deixa eu fazer um overclock só na minha RTX 2060. Então eu vou tirar aqui o Power Limit, o Core Clock eu vou colocar 1600, o Fan 80 e o Power Limit 135. Aplicar. Bom, os overclocks na minha 2060 já foram realizados. Agora vamos iniciar a mineração. Então clica aqui no foguetinho, acha o Flight Sheet que criamos, clica nele e dá aplicar. Bom pessoal, já estou minerando aqui. Notem que minhas placas de vídeo estão consumindo um pouquinho mais energia, né? Porque este algoritmo Cuckoo Cycle, ela consome um pouco mais mesmo, beleza? Vamos lá na pool de mineração, já reportou um share, né? Vamos lá na pool de mineração para verificar se o nosso minerador já reportou lá. Então deixa eu copiar minha carteira lá na Coinex. Colar a carteira e vamos buscar. Olha aí pessoal, o Madness 1 já reportou aqui na Wally Poly, ou seja, está minerando 100%. Quanto ao dashboard aqui da pool de mineração da Wally Poly, ele é bem simples, né pessoal? Eu tenho aqui ó, o hash rate desempenhado pela minha máquina, eu tenho aqui o esforço para realizar a quebra do bloco, a participação na quebra do bloco, eu tenho aqui o balanço, né, que não foi pago ainda. Esse balanço só é pago quando eu atingir 10 a Eternity e demora um pouquinho para cair na carteira, beleza? Aqui é o saldo em espera, o valor da criptomoeda. Eu tenho aqui como mudar o pagamento mínimo, contudo eu tenho que introduzir daí o IP público da minha máquina, que é basicamente o IP das máquinas aí que estão conectadas na pool de mineração. Mas o pagamento mínimo é 10, abaixo de 10 você não consegue. Eu tenho aqui como desabilitar os pagamentos, eu tenho aqui um gráfico do hash rate desempenhado pela minha máquina, eu tenho aqui uma estimativa de rendimento, os trabalhadores que estão online, bem como as estatísticas deles, eu tenho aqui como saber os blocos que estão quebrados, e aqui em finanças eu tenho o pagamento que foi realizado para mim lá para a Exchange. Então eu recebi um pagamento aqui ó, de 13.3009 a Eternity, e se eu olhar lá na Exchange, caiu certinho ó, 13.3009 a Eternity. Finish him. Concluindo então pessoal, a Eternity é uma moeda bacana, contudo reduziu neste momento bastante aí o número de mineradores em sua rede, possivelmente reflexo do mercado atual. Não é uma moeda com um grande diferencial em comparação a outros projetos do mercado, mas de mineração é uma moeda interessante, talvez em um cenário pós-ETH possa ter seu valor a nível protocolo. Galera, é isso, tamo junto, sucesso e como sempre, a modo Doom, bora minerar até o último bloco.